todos, muito obrigado por estarem assistindo ao canal. E a aula de hoje é para falar sobre os desvios posturais, os desvios mecânicos posturais. Sim, por exemplo, começaria falando da escoliose, que é um desvio na coluna. O problema da escoliose não é só um desvio mecânico, fotográfico, presente no corpo de uma coluna torta, mais para um lado, de um outro, uma parte da coluna mais avantajada que a outra. O problema é que esse posicionamento ele está refletido na área central. Sim, o corpo ele não consegue diferenciar que a coluna está torta. Para o indivíduo que tem a coluna torta, ele sente a coluna como reta. Se você põe mecanicamente um indivíduo que está desbalanceado numa postura organizacional, biomecânica equilibrada, ele se sente torto. Sim, porque isso está impregnado no esquema corporal. O esquema corporal dele está traduzido com desarmonia. Esquema corporal é uma estrutura de base da psicomotricidade, que é nela que está impregnado toda a formação ontogênica das nossas capacidades psicomotoras. A coordenação motora geral, fina, o equilíbrio, o tônus, o ritmo, a velocidade de reação, a espacialidade, a percepção espaço-temporal. Tudo isso é construído na primeira infância até a adolescência. De 1 a 3 anos vem o corpo vivido, de 3 a 7 anos vem o corpo percebido, e de 7 a 12 anos vem o corpo representado. É onde a gente consegue ter autonomia para a gente projetar o nosso corpo, perceber, atravessar uma rua com tranquilidade, ter autonomia da máquina. O problema é que depois disso formado, estruturado, a gente vem com temperos da infância. Se foi agredido, se foi amado, se precisou se defender, como é que foi traduzido todas essas valências psicomotoras dentro de uma construção ontogênica da criança. Mas aí vem a adolescência e nos tornamos adultos. E o corpo, como já foi dito em outras aulas, está sempre se refazendo. O esquema corporal de uma pessoa ela é refeita e feita de acordo com o meio. Então, como a gente precisa de uma coordenação motora fundamental para que o corpo fundamentalmente tenha uma harmonia, durante a vida, estamos sujeitos aos excessos e às deficiências. Sim, o excesso de uso corporal, o excesso num acidente, o excesso de uma força muscular, de um esporte, o excesso numa queda. O corpo ele sofre por excesso de energia, de yang. Já a deficiência, que não seria o uso, a inutilização, causam uma deformidade da musculatura, uma atrofia, um enrijecimento da articulação, das peças móveis. Notem que as peças motoras são os músculos e as articulações. As articulações sofrem por deficiência ou excesso. Os músculos sofrem por deficiência e excesso. Existe uma organização ótima entre os antagonistas e os agonistas para que você estabeleça um bom eixo, uma boa utilização do corpo. Muitos de nós achamos que resolvemos problemas mecânicos, posturais, fortalecendo músculos, preenchendo, seja com próteses, seja com órteses, ou seja com uma bomba de um músculo ali feito. Só que os músculos que bombamos, esses músculos que fortalecemos, a maioria deles que vemos, eles são músculos motores, músculos agonistas, não músculos posturais. Não músculos que recebem atenção tônica postural. São músculos motores. Então, umas discordâncias tentarmos trabalhar músculos motores com papel de músculos de sustentação. É muito comum vermos lutadores fisiculturistas com uma massa muscular exacerbada, mas ainda assim com uma postura desbalanceada. A postura ela se remete a uma boa relação tônica, uma boa compreensão do seu esquema corporal, não um fortalecimento bruto, como acontece. Se o indivíduo não participa da experiência, se ele não é interlocutor da experiência de formar o gesto, esse gesto passa a não ser vivido, não ser experimentado. Então vira um gesto visual. Você projeta na tua mente algo que você não é de fato. Então, para estar bem definido isso, é preciso ter liberdade de articular. Quando nós temos a dor e o bloqueio da articulação, nós temos dificuldade de gerenciar e de experienciar o gesto. Como é que você dá um abraço se você tem uma tendinite? Como é que você segura uma criança se dói? A postura não aguenta. Então é preciso que você vença a dor. Veja bem, a energia circulante que faz a gente ser animado
no espiritismo é ectoplasma, na medicina chinesa é chi, na indiana é prana, no cientista é vibração atômica. Não importa, existe algo que é animado e algo que é inanimado. O corpo é animado. A nossa genética, os nossos átomos e as nossas moléculas, elas se mexem por animação. Então a nossa energia circulante é uma mistura de energia yin com energia yang. São polaridades, positiva e negativa. O yin seria a suavidade, mais fraco, mais delicado, menos presente. O yang é mais intenso, forte, frequente. Deficiência e excesso. A mistura dessas duas energias forma um canal de energia continuada. E essa energia precisa circular pelo corpo inteiro, por todas as células, por todas as articulações. Quando nós permitimos que uma articulação fique bloqueada, fique limitada, nós permitimos que a energia circulante ela comece a desaparecer. Duas coisas vão acontecer: sobrecarga por excesso ou deficiência plena, estagnação. O movimento, a boa vontade do indivíduo querer movimentar e vencer, fazendo com que corporalmente aquela peça que está desgastada, que está inflamada, que está machucada, ela entre numa harmonia, numa organização para que ela seja refeita, saudável, ou que pelo menos ela seja utilizada de forma saudável, é negligenciada pela dor, paralisada. O corpo fica espástico. O gesto ele passa a não ser descompensado, passa a não ser vivido. E aí você vai ter uma experiência limitada. Percebam que a nossa experiência, ela desenvolve a nossa estrutura. Mas a nossa estrutura desenvolvida, ela vai deixar a nossa experiência limitada. Se você perde a flexibilidade, você perde a experiência de ter a flexibilidade, o equilíbrio, e por aí vai, as valências físicas. Quando a gente perde a capacidade ou sobrecarrega demais, a gente vai ter novas experiências surgirão, porque assim o corpo fica limitado. Então, é importante a gente conhecer a coordenação motora fundamental do Homo sapiens, a coordenação motora fundamental de base que está inserida nessas aulas que eu tenho dado, em todos esses vídeos que estão aí nessa parte de estruturação e percepção psicomotora, os posicionamentos, os usos de base e função de coordenação motora, para que a gente possa estabelecer a autoinstrução, para que a gente possa ter a capacidade de escolher posturas e não admitir as dores, as lesões, a opressão que a dor causa. Portanto, motivem-se a praticar os movimentos, a fazer atividade física, a experimentar posturas e formas, a modificar o seu esquema corporal. Se o esquema corporal ele é traumatizado, faça uma autoanálise, explore o corpo, ganhe flexibilidade, ganhe posturas diferentes, experimentem fazer posturas diferentes, que aí vocês vão achar o equilíbrio que é tão necessário na relação de flexão e extensão, é tão necessário na modulação tônica anterior e posterior, lateral direita e esquerda, para que a gente possa estabelecer eixo e centralidade corporal. Tá bom, galera? Vou gravar mais vídeos em breve e espero que vocês tenham gostado e espero estar servindo e contribuindo. Muito obrigado.